Bem nos dias que estava ocorrendo um dos maiores desastres ambientais da história do país, o Congresso Nacional aprovou uma legislação que enfraquece demais a proteção ambiental. Lá na Câmara, com exceção do PT, do PCdoB, do PV, da Rede, do PSOL e também do PSB, os partidos votaram uma lei que flexibiliza a política nacional de meio ambiente. E dentre as coisas que foram flexibilizadas, uma delas, importantíssimo, foi a partir de agora não considerar mais a silvicultura, que é a prática de cultivo de florestas, da lista de atividades potencialmente poluidoras, o que vai permitir a dispensa do licenciamento ambiental para as produções em larga escala, principalmente do eucalipto. Bom, essa mudança deveria nos espantar bastante, mas ela não chega nem a surpreender, porque ela está revestida aí de um marketing que coloca o tom verde sobre as práticas de degradação do meio ambiente, uma espécie de lavagem verde da grana que circula nos setores que estão destruindo boa parte dos nossos solos e das condições ambientais nos diferentes biomas do Brasil, o que agrava ainda mais essa crise ambiental que infelizmente a gente vai precisar encontrar maneiras de lidar com ela. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Meu nome é Wesley Cantelmo e a pergunta que eu faço para vocês é: para onde vamos? Salve meu povo, esse é o Pra Onde Vamos, o canal para quem se preocupa dos rumos do Brasil. Se você está passando por aí, esse é um canal que trabalha sobre política, desenvolvimento, economia e assuntos polêmicos em geral. E eu já te peço para deixar o seu like, se inscrever no canal, porque senão você esquece depois. E esse vídeo, ele é um oferecimento do Instituto Economias e Planejamento, num roteiro adaptado do texto do nosso amigo Tomás Balbino, que é economista e associado ao Instituto, assim como eu. Esse texto do Tomás você pode encontrar lá na coluna Economia e Democracia do Brasil de Fato Minas, que está lá disponível para que você possa ler também. Então, pessoal, a pegada desse projeto é a seguinte: ele autoriza o plantio de eucalipto e florestas em geral, mas principalmente o eucalipto, sem o licenciamento ambiental, com a justificativa de que o plantio de florestas é uma estratégia importante naquilo que a gente chama de sequestro de carbono, né, do ambiente. De fato, né, qualquer vegetação ela promove esse sequestro, ela resgata o carbono para fazer o processo de fotossíntese e isso está correto, né? No entanto, acontece o seguinte: há um processo muito acelerado nos últimas décadas de desmatamento das florestas nativas para esse plantio voltado para uma atividade econômica, né? E o eucalipto, além de tudo, né, dele não ser uma espécie nativa do ambiente, e por não ser uma espécie nativa do ambiente, muitas vezes ele pode ser muito agressivo ao solo e também desarticula outras economias que fazem parte ali há décadas, centenas até de anos, das comunidades que aprenderam a conviver com os diferentes biomas do Brasil. Então, o que acontece? Na medida que você faz o desmatamento, você está perdendo em biodiversidade, você está perdendo em sociobiodiversidade e colocando no lugar uma monocultura, uma paisagem única de um plantio só, de uma única planta, e traz uma série de consequências, inclusive para a fauna e para a própria flora, né, para a composição daquele complexo que representa os diferentes biomas. Então, para além dessa roupagem sustentável que esse tipo de medida traz, esse tipo de lei legitima um discurso econômico antigo que há séculos, na verdade, tem permitido a destruição do ambiente. E muitas vezes em nome de uma noção muito específica de progresso e de uma liberdade econômica, essa liberdade de alterar o ambiente conforme os interesses de uma minoria muito pequenininha. E como hoje está cada vez mais evidente que essa liberdade econômica ela traz consequências podem ser nefastas para o mundo, né, e para o país em diversas escalas, essa galera precisa revestir esse discurso aí de aceleracionismo da destruição com uma roupagem ambiental, uma roupagem verde, né? E é isso que eles fazem com esse tipo de medida que, na verdade, só quer proliferar o plantio de eucalipto no lugar de vegetações nativas.
Tem uma região que é muito cara aí para os mineiros, principalmente, que são os vales do Jequitinhonha e Mucuri, que tem particularmente sofrido bastante com esse avanço, né, dos plantios de eucalipto nas últimas décadas. É o que a gente considera ali o nordeste de Minas Gerais, né, já fazendo a divisa ali com o estado da Bahia e parte do estado do Espírito Santo também. E particularmente nessa região, essa coisa do plantio de eucalipto, ela tem sido incentivada pelo menos desde a década de 70, como um artifício de modernização do campo. E esse plantio, ele era direcionado e continua sendo, principalmente para a alimentação de uma indústria de produção de energia a partir da queima do carvão. No caso, o carvão vegetal, principalmente para a alimentação da indústria siderúrgica. E desde então, aquela vegetação nativa de cerrado, ela tem sido substituída por eucalipto, numa paisagem assim, monocultural incrível, que você vê aquelas árvores, né, uma na sequência, uma atrás das outras, como se fosse um grande deserto verde mesmo. No caso do Vale do Jequitinhonha, essa produção ela se concentra principalmente nas áreas altas de Chapada, no Cerrado do Alto e do Médio Rio Jequitinhonha. E ela ocorre pressionando um tipo de agricultura bastante tradicional e que convivia muito bem, né? Inclusive com não só da agricultura, mas também com a coleta de frutos do cerrado. Só para a gente ter uma ideia, na microrregião de Capelinha, lá no Vale, em 2007 havia cerca de 1.890 estabelecimentos agropecuários que eram produtores de eucalipto, que ocupava mais ou menos ali 7.500 hectares. Em 2017, segundo o censo agropecuário do IBGE, a gente já chegou a mais de 4.200 estabelecimentos, com uma área superior a 26.000 hectares. Ó, em número de estabelecimentos, isso representa um aumento de 122%, mas olha só, em termos de área cortada, o aumento foi de 247%. Segundo o Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica, cerca de 60% das terras agrícolas do Vale já estão tomadas pelo eucalipto. E o destaque é para uma empresa que nem sede no Brasil tem, que tem sede em Luxemburgo, chamada Aperam Bioenergia, que já fez parte do conglomerado multinacional da ArcelorMittal. E com isso está caindo a participação dos estabelecimentos familiares no conjunto da agricultura do Vale do Jequitinhonha, que já foi de 85% em 2007 e em 2017 chegou a 75% e de lá para cá certamente caiu mais. Isso falando em termos de números de estabelecimentos, mas se a gente for olhar em termos de área ocupada, cerca apenas de 30% continua nas mãos da agricultura familiar. Então o que está rolando é que essa monocultura da grande empresa do eucalipto, ela está cada vez mais tomando espaço ali da região. Pô, mas você poderia falar comigo, Wesley, mas não é uma floresta que mal tem, né? Você está substituindo, tudo bem, a gente entende, tem perda aí da biodiversidade, mas ela pode cumprir com maior facilidade um outro objetivo de sequestro de carbono e etc, etc. Vamos com calma, vamos com calma. Não é bem assim. Primeiro que a biodiversidade é um elemento central para a vida, né? Obviamente, e inclusive pode ser também para a economia, sob um ponto de vista de uma bioeconomia mais avançada e tecnológica e com o desenvolvimento das comunidades. Então, pera lá. Segundo que a destruição da biodiversidade, como eu já adiantei, ela também tem uma repercussão social muito importante. Há séculos, famílias ali dessas regiões e de outros biomas também se acostumaram com o manejo junto aos animais, aos frutos, enfim, a toda a riqueza que o cerrado pode dar para uma vida, né, naquela região e que passa a ser prejudicado. E tem um terceiro fator que já tem muitos estudos que demonstram um fator preocupantíssimo dessa substituição da mata nativa pelo eucalipto, que é a diminuição das áreas de recarga e, portanto, um prejuízo enorme ao lençol freático e que já culmina na redução da vazão dos principais cursos hídricos, córregos, rios e etc. da região. E para piorar, o acesso à água ele fica cada vez mais concentrado justamente nas grandes fazendas, né? Nas grandes propriedades
que fazem seus açudes, e isso prejudica inclusive o acesso a esse recurso necessário à vida, né? Às comunidades que estão ali faz muito tempo. Só para a gente ter uma ideia, as nascentes lá nessa micro-região de Capelinha, elas reduziram cerca de 15% entre 2007 e 2017. E como eu disse, as nascentes vão cada vez mais se concentrando nas grandes propriedades, enquanto as pequenas propriedades têm sofrido com a perda mesmo das nascentes, né? E para piorar, há uma série de denúncias e de estudos independentes que mostram possibilidades de contaminação do lençol freático devido ao uso de defensivos e outras químicas relacionadas à produção do eucalipto. E as denúncias vão falar de descarte mesmo de agrotóxico nas áreas de chapada, o que é um terror. E a coisa vai só piorando, né? Se a gente observar os números com relação à elevação média de temperatura, as cidades da região foram justamente aquelas que tiveram os maiores índices, o que pode ser verificado pelo Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática, da Fundação Estadual de Meio Ambiente, a FEAM. Inclusive, em 2023, a maior temperatura registrada no Brasil foi numa cidade lá do Vale, em Araçuaí. E, surpresa nenhuma, né? Isso coincide com recordes de temperatura em cidades onde mais se avança na monocultura do eucalipto, como em Turmalina, Leme do Prado, Capelinha, Veredinha e Itamarandiba. E a gente está falando isso até hoje com o controle do licenciamento ambiental, né? É bom que se frise isso. Daqui em diante, se não tiver um veto por parte da presidência e uma coalizão política aí capaz de sustentar esse veto, a coisa tende a piorar bastante. Agora a gente pode pensar essa coisa também sobre um outro viés, que eu também já adiantei um pouquinho, que é a destruição de outras formas de organização econômica pré-existentes e que têm potenciais gigantescos se articulados com a própria forma de vida que as pessoas encontraram e com perspectivas mais tecnológicas, mais avançadas, enfim. Ali no Vale do Jequitinhonha, assim como várias outras regiões do Brasil, a gente tem uma classe de campesinato muito interessante, com soluções muito versáteis e que podem nos ensinar bastante para a superação dessa crise climática, inclusive para a nossa adaptação às mudanças que estão vindo por aí e que já começaram, na verdade. O que mais contemporaneamente a gente pode até chamar dessas soluções baseadas na natureza. Agora, essas soluções se colocam em contradição com aquilo que tem surgido em termos de soluções de desenvolvimento para a região já faz muitas décadas, né? A gente pegar tudo aí que é proposto para o Vale do Jequitinhonha e para outras regiões do Brasil, como salvação dos quadros de miséria, a gente vai ver, na verdade, que são atividades econômicas que nada mais querem e fazem do que extrair aquilo que tem de riqueza da região. Passa pelo eucalipto, mas também pelas atividades minerárias, sejam elas de minerais raros, como está ocorrendo agora, de minerais metálicos, não metálicos, que são atividades que nada mais são do que enclaves que se instalam no território, drenam as riquezas e oferecem muito pouco em termos de contrapartida à população que ali se estabelece. E saca só do que eu estou falando. Entre 2012 e 2019, a região ela passou por uma das maiores secas já observadas. Só que, diferentemente das grandes secas do passado, dessa vez as áreas rurais não se esvaziaram de pessoas. Ou seja, as pessoas não procuraram outras alternativas, não resolveram mais sair ali daquela região. Isso, obviamente, é uma consequência das políticas de convivência com a seca ou as políticas voltadas para o semiárido brasileiro, que majoritariamente foram desenhadas durante os governos do PT de 2003 até 2014, com incentivo ao aumento das rendas não agrícolas, que estão articuladas com serviços urbanos e também a aplicação de novas técnicas, que estão relacionadas a essa estratégia de convivência com longos períodos sem chuva.
sobretudo por meio da reservação de água. Aí eu estou falando de cisternas, enfim, todas as tecnologias voltadas para esse fim. E com isso foi caindo também o clientelismo histórico que havia na região, com maior autonomia dessas famílias agricultoras, apesar da grande pressão aí já no nível da propriedade para que essas pessoas saiam do território e dê lugar a essas monoculturas de eucalipto, por exemplo. Então, pessoal, tem saída, né? E o que falta muitas vezes para essas regiões é alinhavar essa estratégia mais tradicional e desenvolvida pelas pessoas que convivem bem com os biomas e que desenvolveram essas tecnologias locais de séculos, com essa outra perspectiva mais tecnológica, que aí sim a gente poderia até mesmo falar de um processo digno de desenvolvimento, ou digno de ser chamado de desenvolvimento. E aí eu estou falando de centros de pesquisa tecnológica sobre a biodiversidade, para a produção de fármacos, enfim, o céu é o limite para essa perspectiva, mas que não agride a essa forma tradicional das famílias camponesas da região. E isso, novamente, eu digo, pode ser replicado para diversas outras regiões do Brasil. Isso tornaria o nosso Brasil mais resiliente, mais adaptado às mudanças climáticas que, pessoal, não tem saída. Já estão ocorrendo, vão se intensificar, os períodos de seca vão aumentar, as chuvas concentradas vão ser mais intensas e a gente vai ter muito problema. Então, tudo aquilo que nos permite uma maior e melhor adaptação deve ser tratado com muito carinho, com muito cuidado, ser resguardado e, mais do que isso, deve ser incentivado. E então, diante dessa emergência climática, é urgente que a gente cultive um novo paradigma econômico que passe a nortear a própria construção institucional, o ambiente legislativo e, sobretudo, das políticas públicas. E aí eu estou falando também de planejamento, que entenda que a economia é um processo pelo qual a sociedade deve satisfazer as suas necessidades e também garantir a sua qualidade de vida. Ou seja, é colocar o ser humano e o ambiente que a gente vive no centro das nossas preocupações. E, portanto, a economia ela não pode estar separada daquilo que a gente chama do domínio natural. Porque sem os biomas, a gente não vai ter água, a gente não vai ter alimento, a gente não vai ter nem cultura. Mas não vai ser assim, não. Nós vamos dar nossos pulos, vamos reverter esse quadro, vamos ajustar porque passou da hora. Valeu, meu povo, deixa seu like, se inscreva no canal.